Boa tarde, pessoal. Então, novamente aqui, Física Experimental, Eletricidade e Magnetismo. O nosso segundo experimento, nosso segundo roteiro, referente a galvanômetros. Como vocês devem estar vendo o professor em aula, o galvanômetro é utilizado para construirmos amperímetros e voltímetros, tá certo? Então, para nós, este aqui é o galvanômetro, tá certo? Ok? A parte de trás dele, a parte da frente, a parte de leitura. Então, esses valores que estão aqui são valores de referência que nós vamos poder, na confecção dos nossos equipamentos, determinar, uma correspondência aqui e ter diferentes fundos de escala para aquele trabalho, Para a gente ver ele internamente, tem um aberto aqui, Então, o que acontece? Nós temos um sistema aqui, onde nós temos um ponteiro, tá? Este ponteiro aqui está ligado aqui a um circuito que tem uma mola que está segurando ele para cá, tá? Desse lado esquerdo. Quando nós passamos corrente através dele, na aula agora o professor está explicando para vocês a questão desta força, Nós vamos ter uma força que vai fazer, de acordo com a corrente elétrica que passa nele, com que esse ponteiro se desloque, fazendo um equilíbrio então, entre essa força da mola e a força elétrica. As duas estão se opondo, Conforme a gente diminui a corrente, então a força da mola começa a ganhar novamente e ele volta para o zero, tá? Então, aí na aula agora vocês estão vendo esta parte mais interna, o circuito e a discussão dele, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui os outros equipamentos que a gente usa para esse experimento. Então, está aqui um galvanômetro, que é esse que nós vamos utilizar. Isso daqui é o que a gente chama de protoboard, tá certo? O que é isso? Nós precisamos começar a montar circuitos agora. Então, esses conectores que estão colocados aqui, são conectores fêmeas, onde a gente faz o contato aqui nele com esses cabos aqui, geralmente, que são tipo banana, a gente chama, tá? Então, o conector banana entra aqui a fêmea e nós podemos fazer diferentes configurações de circuitos. Só que nem sempre a gente vai usar cabos aqui, tá? O que a gente usa é algo que os técnicos já prepararam para vocês. Nós temos componentes eletrônicos comerciais, como esse aqui que é um resistor, e vocês vejam que o resistor já está soldado entre dois extremos. Esse resistor está escrito aqui 10K na base dele, onde vocês normalmente fariam a leitura, e ele vem aqui e ele é colocado, olha, vejam, e encaixa já na protoboard, tá bem? Como que a gente utiliza ela? Para vocês terem uma melhor visualização do que estão fazendo, tem umas linhas desenhadas aqui, e estas linhas significam que estes pontos são uma linha equipotencial. Nesse caso aqui, lembra do experimento passado? Então, se eu conectar alguém aqui, esses dois extremos estão exatamente no mesmo potencial de esse, exatamente como as linhas equipotenciais do experimento passado, tá? Então, as conexões são feitas sempre onde tem, ruptura, tá certo? Porque a gente tem um circuito que está se formando desse extremo direito para a esquerda. Nós completamos o circuito, e agora então a corrente que passaria por aqui passa pelo resistor e continua. Uma forma de visualizar isso melhor é porque vocês não estão enxergando ainda, mas aqui embaixo existe o circuito montado. Então lembra-se daqueles 3 eletrodos que eu falei para vocês, da equipotencial? É isso, quando tem um conectado aqui, já tem 2 fiozinhos que estão aqui levando para os outros 2, tá certo? Então esse é um tipo de protoboard que vocês vão ver no laboratório. Existe um outro tipo de protoboard que é esta feita já em material acrílico, tá? Então com esta, tem o desenho, não sei se dá para ver no vídeo bem aí o risco, da caneta, mas é transparente. Então você já enxerga através dela e embaixo você já vê as conexões elétricas aqui das nossas, uma equipotencial, esses 4 aqui, estão vendo? É outra equipotencial. E para ser mais lúdico ainda, para vocês não errarem mesmo, nesse caso aqui as cores das fêmeas também são iguais no caso de uma equipotencial, tá certo? Então esses 3 verdinhos são uma equipotencial, os 3 vermelhinhos são outra equipotencial, e com isso a gente monta o circuito. Este é um segundo tipo de protoboard que vocês vão ter disponível no laboratório neste semestre. Agora, depois, quando a gente for para a eletrônica, o que vai acontecer? Esses componentes, eles não vão mais estar soldados assim para vocês. Tem um solto? Esses componentes, se não tiver, não tem problema. Esses componentes aqui, eles foram soldados aqui, eles são comerciais e foram soldados aqui, tá? Quando eles vêm de fábrica, eles não vêm assim, eles vêm com as perninhas fininhas aqui metálicas. Esta é a protoboard que vocês vão usar depois em eletrônica. Então esses pontinhos aqui,
determinam numa certa sequência equipotenciais também aqui, ó, nesta linha horizontal, tá certo? Então é aqui que vocês vão montar o seu circuito em eletrônica depois. Neste primeiro momento ainda vamos usar coisas que facilitam a montagem para vocês. Se ele conseguir lá para mim um resistor solto, eu volto a mostrar para vocês, tá bom? Mas aqui, ó, como que eu sei qual o valor do resistor que a gente está trabalhando, tá? Esse resistor aqui, por exemplo, vocês vão ver, olha, já está escrito aqui para vocês, ó. Manuscrito 10K, estão vendo? Se está escrito 10K é porque ele tem 10 kΩ, tá? Mas como que eu sei isso? Se vocês olharem ele aqui, ó, ele tem uma condição aqui de ele é de uma certa cor, tá certo? Estão vendo que tem uma faixa aqui que para mim aqui, eu não sei se estou enxergando direito, né? Com o meu multifocal. Isso aqui parece marrom para mim, não tenho certeza. Isso aqui parece preto. Isso aqui parece laranja e isso aqui parece prata, tá? Todos os resistores vão vir assim com um código de cores para vocês. Isso aqui significa o quê? Os dois primeiros são utilizados para fazer a leitura do valor. A terceira cor aqui se refere ao número que você vai colocar na potência de 10 para dar esse valor do resistor. E o quarto cor aqui, que geralmente é prata ou dourado, tá certo? Vai dizer pra gente qual é a incerteza nesse valor, qual é a tolerância dele, tá certo? Se é 5%, se é 10%, que pode ter uma variação daquele valor nominal do fabricante, tá bom? Então, novamente, agora em Física 3, sempre vocês vão ter componentes que já estão preparados assim no acrílico para facilitar a sua vida. No outro semestre, quando fizerem eletrônica, olha, vai estar só com essas perninhas aqui, tá certo? E sem a escrita do valor. Vocês que vão ter que ter uma tabela de cores, já ir se familiarizando em fazer a leitura do valor do resistor, tá bom? Então isso é outra parte do equipamento daqui para frente. Bem, e muitas vezes a gente vai precisar trabalhar com vários valores de resistência. Para você ficar com tudo esparramado na sua bancada e montando, dá um pouco de trabalho. Então nossos técnicos já fizeram aqui para vocês, ó, não sei se o reflexo está bom, se dá para ver bem para vocês aqui os números que nós temos aqui nos botões, tá certo? Nós temos aqui, ó, dois fios, tá? Um fio preto e um fio vermelho, que é como se fossem as perninhas daquele resistor que está aqui, ó, tá? Então o que acontece? Aqui nós temos só um valor, só um resistor. Dentro dessa caixa, os técnicos montaram vários desses resistores aqui em configurações em série e em paralelo, de tal forma que quando você seleciona aqui, ó, pelas chaves seletoras alguns valores, então você vai poder fazer a leitura. E isso te dá qual é o valor de resistência total que você vai ter entre essas duas extremidades. Então é muito útil, né? Você pode ter bastante variação aqui, ó, de valores nominais de resistência, tá bom? Então isso aqui pra gente chama-se década de resistências, tá? Então isso aqui é década de resistências, diferentes valores de resistores, a protoboard. Isso aqui foi só para ilustrar para vocês. Vamos ter o galvanômetro e multímetro, claro que já usamos na outra aula, né? Junto com a fonte DC, que também já usamos na outra aula. Então, recapitulando, daqui para frente nós vamos falar como que este galvanômetro, cujo funcionamento interno está sendo explicado aí agora na aula para vocês, mas como que esse galvanômetro pode ser transformado então num aparelho que mede corrente elétrica, que seria um amperímetro, ou um aparelho que mede diferença de potencial elétrico, que seria o voltímetro, tá bom? Bom, pessoal, então, depois da gente ver os componentes, então, estamos aqui agora com uma configuração já realizada para vocês. Deixa eu explicar o que nós temos aqui, ó. Esses dois fios aqui, ó, o preto e o vermelho, são a nossa fonte DC, tá certo? Então, este aqui é o nosso referencial e aqui é onde a gente está aplicando a diferença de potencial em relação a este ponto. Nós vamos ter uma variação que vamos fazer manualmente com a fonte e ao fazer isso vai passar uma corrente pelo circuito. Qual circuito vai ser? Olha, vamos da parte de baixo para a parte de cima, tá? Então esse aqui é o nosso referencial. Vocês lembram que eu acabei de explicar que isso tudo aqui é uma equipotencial. Para poder fazer a configuração adequada desse circuito com uma melhor visualização para vocês, a gente colocou este fio aqui também, ó, que nada mais é do que um curto-circuito, tá certo? Isso serve para que eu faça esses 4 pontos aqui e esses 4 pontos estarem na mesma equipotencial, tá? Claro que não é exatamente assim depois quando a gente tiver corrente passando, né? Porque vai ter uma resistência dos próprios fios, tá certo? Mas isso nesse momento a gente está desprezando, tá? Bom,
daqui deste ponto, olha, este fio preto aqui vem para o nosso galvanômetro, o vermelho sai do galvanômetro, continua aqui, entra no nosso multímetro, que no experimento anterior das linhas equipotenciais estava trabalhando na configuração de voltímetro. No experimento de hoje, agora nesse primeiro, ele está na configuração de amperímetro e está regulado aqui, ó, para a gente fazer uma leitura máxima de fundo de escala aqui de 20 mA. Por que ele está assim? Porque eu já tenho uma informação de antemão que o fundo de escala que nós vamos usar desse galvanômetro está na ordem de 1 mA. Então a gente já configurou aqui, ó, para máximo de 20 mA. Sai o fio vermelho daqui, aí nós temos aqui, ó, passagem por um resistor de proteção do nosso circuito aqui, que é de 1 kΩ. E aqui volta para a fonte, tá certo? Então, se eu olhar em termos de corrente elétrica, ó, esse aqui é o potencial, né, de referência, esse aqui é o potencial mais alto, nossa corrente elétrica vai fluir passando pelo resistor, passa pelo amperímetro, passa pelo nosso galvanômetro e volta para a fonte. Esse é o sentido de corrente elétrica, tá certo? Para nós, como físicos, lembre-se que o sentido da corrente elétrica é sempre aquele das cargas positivas, né? Se a gente pensar no elétron, então, como aqui é o potencial zero, aqui é um potencial positivo, né? Então o elétron está correndo ao contrário da corrente, tá? Bem, algumas coisas a gente está considerando aqui, né? Este amperímetro aqui que nós estamos utilizando, a gente está admitindo que neste caso ele não possui nenhuma resistência atrapalhando o circuito, tá certo? É como se a resistência interna dele fosse zero. Então nós temos o resistor de proteção e a resistência interna que nós vamos discutir depois do nosso galvanômetro. Então a primeira parte do experimento é muito simples, é só ir aumentando a corrente do nosso... Isso. Mas qual dos dois? Esse? Melhor? Esse mais fino? Então aqui nós estamos vendo aqui para subir bem devagarzinho, tá? Para vocês. Então a gente vai aumentando aqui, não sei se está aparecendo para vocês na fonte. Se não aparecer a fonte, não tem problema. Olhem aqui, ó, no amperímetro, tá certo? Vejam que começou a ter uma leitura de corrente aqui e o nosso galvanômetro já tem um deslocamento, tá? Então eu vou aumentar mais um pouquinho, que a primeira parte do experimento é saber qual é a corrente de fundo. Vejam que é muito sensível, né? Qual é a corrente de fundo que a gente tem quando chegar aqui, ó, no valor 1. Ó, nesse caso eu passei, tá vendo? Eu estou com mais corrente do que ele aguenta para fazer a leitura. Isso é um perigo, tá? Então a gente pode até queimar ele. O objetivo é voltar aqui, ó, tá muito sensível, eu não consigo pôr a cabeça aqui na frente para não atrapalhar, mas vamos admitir, tá? Por efeito de demonstração, que eu consegui acertar o leitor exatamente em cima do 1 aqui, por exemplo, tá bom? Isso quer dizer o que para mim? Que a leitura máxima que esse galvanômetro faz de fundo de escala é 1.06 e eu estou na escala de miliampere, tá? Então sempre que ele ler 1 aqui, o valor total é 1.06 miliamperes, tá bom? Bom, gente, dando sequência aqui então, ó, estamos readaptando aqui, né, a configuração para vocês para essa etapa. Já fizemos a parte de determinar qual é a corrente máxima que esse camarada aguenta, né? A próxima etapa é conhecer qual é o valor de resistência interna que ele tem, tá? Tem dois métodos para isso, nós vamos falar do primeiro. Eu estou me referindo à figura 2.6 da nossa apostila, tá bom? Bem, então o que a gente tem que fazer aqui? Nós temos a mesma configuração que antes, mas nós vamos precisar usar agora a resistência da década, tá certo? Para isso, para vocês visualizarem melhor, eu vou usar mais um curto-circuito aqui, ó, viu? Eu vou usar mais esse curto-circuito aqui para que a gente possa unir, ó. Estão vendo que tem esses três pontos aqui, que são a nossa equipotencial? Então eu quero agora aqui colocar esse sisteminha aqui para fazer um curto-circuito, para que esses três pontos estejam no mesmo potencial desses outros três pontos. E vocês já vão entender por quê, ó. Então eu coloco esse aqui, tá certo? Se vocês recordarem, esse fio vermelho e esse fio preto, ó, eles estão vindo aqui para o nosso galvanômetro, tá certo? O que nós queremos? Colocar uma resistência em paralelo com ele, que é essa RD, que está aí na figura 2.6 do seu roteiro, tá certo? Então essa RD 2.6 do seu roteiro é essa daqui, ó.
Então o que nós vamos fazer? Esses dois fios são colocados aqui, ó, exatamente. Estão vendo que todos esses pontos aqui estão no equipotencial? Aqui é que está o galvanômetro. Eu preciso vir aqui, ó, e colocar alguém aqui em paralelo com ele. Como que isso é feito? Este ponto está no mesmo equipotencial que este. E este ponto aqui do quadrado, ó, no mesmo equipotencial que esse. Então agora ó, esses dois componentes estão em paralelo, que seria a nossa década. Tá certo? Esta é a montagem. Como que se dá o procedimento então? Então quando o circuito for ligado, aquela corrente que antes vinha por aqui, ó, pelo circuito, né? E passava totalmente aqui pelo galvanômetro e voltava por aqui, agora ela tem uma corrente total que está vindo neste ramal. Quando chega aqui, ó, ela se divide. Parte passa dentro do galvanômetro e parte passa na década. Tem um detalhe aqui nessa configuração, ó, que a figura 2.6 mostra para vocês só esses dois elementos invertidos de posição, mas é a mesma coisa, tá? Na figura 2.6, a década está aqui na esquerda e o galvanômetro está aqui na direita, tá? Do jeito que nós montamos aqui, só inverter esses dois fios, mas isso aqui é mesmo equipotencial. Tanto para o vermelho é uma equipotencial, quanto para o preto é outra equipotencial, tá certo? Então inverter esses dois camaradas aqui de local ou inverter esses dois de local é a mesma coisa que na figura 2.6 trocar de posição o RD com o galvanômetro, tá certo? Então eles estão em paralelo de fato. Ou seja, a corrente que vinha por essa parte do circuito originalmente só passava pelo galvanômetro, agora ela vem por aqui e se divide. Parte pelo galvanômetro, parte pela década, tá certo? Aí a descrição do comportamento desse circuito está aí no seu roteiro. Tem a equação 2.11 e o procedimento que está na página, se for a mais atualizada, 174, se não, é do anterior que vocês tiverem aí, mas espero que a gente já esteja com a mais atualizada, tá? Então seria o procedimento da 174. Então o que a gente vai fazer? Utilizando esse valor de década aqui variável, nós vamos pegar valores de resistência aqui 10, 20, 30, 50, 80, os valores que estão indicados aí para ser mudados aqui, né? Nós vamos montar esses valores correspondentes, quando a gente tiver um RD aqui. Nós vamos fazer qual é a leitura de corrente que está passando pelo galvanômetro, qual é a corrente total e vamos ver também qual é a corrente da década. Nós vamos fazer um gráfico, né, como diz o roteiro, da corrente total em função da corrente do galvanômetro. Esse é o I total, esse é o I do galvanômetro. E vamos obter daqui os coeficientes lineares e angulares. E aí vem a pergunta, né? Com base na equação 2.11, os coeficientes angulares e lineares desse gráfico anterior, a gente consegue determinar qual é a resistência do galvanômetro dos dois casos? Na prática isso é verdade? Qual dá o melhor valor de resistência de galvanômetro, tá certo? Isso aqui é o método 1. Na sequência nós vamos falar do método 2. Bom, gente, lembrando, hein? Então, nesta primeira parte do método 1, aqui na fonte é colocado o valor aproximado de 1 volt e não se mexe mais, né? É só aqui na década que a gente fez aquela variação de valores, tá certo? E com isso já causa alteração na corrente total e na corrente do galvanômetro, tá? O procedimento seguinte do método 2 é diferente, ó. O que a gente vai fazer? Vamos lá. A fonte está zerada, tá? A gente desconecta a década, tá? Nós vamos trocar o resistor de proteção, que era de 1 kΩ, por outro resistor de 10 kΩ, tá? Vamos regular a fonte aqui, ó, para aproximadamente 900 ohms, tá certo? E vamos agora, com a década desligada, o circuito só tem aqui, ó, passagem de corrente pelo amperímetro e pelo galvanômetro, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai ligar a fonte, tá? Então, vou fazer aqui, ó, passagem de corrente pelo galvanômetro, tá certo? Olha lá. Vamos supor que eu coloquei fundo de escala, tá ok? Coloquei fundo de escala, só tenho corrente atravessando o galvanômetro. Agora eu vou inserir a década que eu tinha antes aqui, ó, em 900 ohms aproximadamente, tá? O que aconteceu? Eu não tenho mais a mesma corrente passando pelo galvanômetro. Ela sofreu um decréscimo, olha aqui.
Então, o que nós vamos querer fazer agora é encontrar qual é o valor aqui na década, tá certo? Ó, se eu mexo a década, passa mais ou passa menos corrente pelo sistema, tá certo? Então, aqui eu estou em 900, a gente vai aumentar aqui um pouquinho, ó, tá vendo? Eu posso ir mexendo e aumentando, certo? Vejam que muda. Isso está mudando por quê? Porque cada valor de resistência que eu estou alterando aqui, ó, como a resistência fixa aqui do galvanômetro, a resistência total do sistema em paralelo está mudando. Então eu estou variando este valor de resistência aqui. Qual é o objetivo do método 2? Fazer com que esta leitura chegue à metade do que eu tinha quando esse sistema estava desligado. Isso quer dizer que, se agora eu tenho metade aqui, quer dizer que a corrente anterior está sendo dividida em duas agora. Então a corrente que passa pelo ramal da direita é igualzinha à corrente que passa pelo ramal da esquerda. Ou seja, a resistência que eu tenho no ramal da direita é igual à resistência que eu tenho no ramal da esquerda. Então, ao fazer essa variação aqui, quando a leitura do galvanômetro cai pela metade, este valor de resistência da década é igualzinho ao valor da resistência interna do galvanômetro. Já determinamos qual é a corrente de fundo do galvanômetro e qual é a sua resistência interna. Próxima etapa é fazer esse aparelho virar para a gente um amperímetro, onde nós gostaríamos de variar esse fundo de escala aqui. O que acontece? O máximo dele nós já vimos que é 1 mA. Mas se nós tivermos um experimento no laboratório, eu preciso medir 2 mA de fundo de escala, 5 mA de fundo de escala. Em algum momento, primeiro que a gente não consegue, né? Porque não tem leituras para cá e quebraria o aparelho, tá certo? E podemos ter até valores de corrente aí que pode até queimá-lo, né? Que não é nosso objetivo. Então, como que a gente faz a leitura aqui, que antes era máximo 1 mA, ser estendida para valores de 2,5 mA ou 5 mA, por exemplo? Vocês vão fazer um planejamento, novamente, conforme a figura 2.7, tá certo? É muito análogo ao que nós já fizemos antes na leitura para fazer a medida da resistência interna do galvanômetro. A figura 2.7, a única diferença é que isso aqui, ó, lembra-se que isso aqui é a década, ó. Eu vou até, nesse caso, desligar a fonte, porque a gente não precisa usá-la nesse momento, tá? Então, vou zerar a fonte. O que acontece? Isso aqui era a década. Nós não vamos mais querer uma resistência variável. Neste lugar da década aqui, ó, nós vamos querer colocar, hipoteticamente, um outro resistor, ó, que vai ser conectado aqui, que é o nosso chamado resistência shunt. Essa resistência shunt é uma resistência que é colocada em paralelo ao galvanômetro, de tal forma que, como ele tem no máximo 1 mA de fundo de escala que ele aguenta aqui neste ramal, nós vamos ter aqui, ó, por esta passagem, a drenagem do excesso de corrente que está acima do 1 mA. É assim que ele funciona. O máximo que ele lê por aqui é 1, mas eu posso ter mais corrente passando do lado, de tal forma que esse 1 aqui, ó, na verdade, se refere a uma corrente total no circuito que é muito maior. Então, isso aqui seria uma caixa preta para nós, tá certo? O nosso novo equipamento seria o galvanômetro com esta R-shunt em paralelo a ele. Isso aqui é o nosso novo amperímetro. E um aparelho que antes por aqui só lia 1 mA, agora ele vai ser capaz de ler o quê? Total de 2,5 mA ou 5 mA, tá certo? Então, este cálculo da resistência shunt aqui, se não me falha a memória, é feito através do uso aí das suas equações 2.6 e 2.8, tá? Da apostila. Então, o que vocês devem fazer? A gente tem que ir lá, calcular qual é o valor de resistência shunt adequado e colocar esse valor aqui. Uma vez que a gente tenha colocado o valor de resistência shunt adequado aqui, nós vamos fazer uma variação de valor da corrente da fonte. Vamos ler qual é a corrente total que está sendo medida pelo nosso amperímetro digital que está externo e vamos calibrar aqui, ó, todos esses valores possíveis aqui de leitura para ver se o máximo é 2,5 mesmo e como que seria a calibração disso aqui. Nós podemos fazer uma curva então, né? Veja, se esse 1 aqui vale 2,5, tá certo? Se o meio aqui da leitura do galvanômetro vale 1,25 mA e assim por diante, nós temos que fazer essa curva de calibração. Isso para uma resistência shunt que dá no máximo aqui 2,5 mA, mas eu posso querer um máximo maior ainda, posso querer 5 mA. Vocês vão usar aquela equação, vão calcular novamente, vão vir aqui, ó, troca esse resistor por outro resistência shunt adequado,
e se tem uma nova calibração para fundo de escala de 5 mA, tá bom? Então é assim que a gente usa o galvanômetro para montar 2 miliamperímetros com fundo de escala maior, né? 2,5 e 5 mA. A última etapa do experimento agora é transformar o nosso galvanômetro num voltímetro agora, tá? Nós sabemos que ele só aguenta a passagem de corrente aqui no seu fundo de escala perto de 1 mA, tá? Então como é que a gente altera esse circuito aqui? Bom, nós vamos trocar a nossa resistência de proteção, que estava aqui com 10 kΩ. Primeira coisa é fazê-la 1 kΩ, tá? Este camarada aqui, ó, esse aparelho, estava como amperímetro anteriormente. Amperímetro é sempre ligado em série no circuito. Agora ele vai ser um voltímetro. Nós já mudamos a configuração dele aqui, ó, que antes essa ponteira de leitura estava aqui em miliampere, trouxemos aqui para volts agora já. Só que ele ainda está conectado aqui no vídeo para vocês em série, como se fosse amperímetro, não pode. Então nós vamos precisar dele, ó, tira essa ponta daqui, ele vai trabalhar como voltímetro. Então eu vou colocar ele aqui, ó, nesta situação. Ele vai medir a diferença de potencial do que tiver para lá. O que está aqui para a direita? Bom, aqui eu já tenho o curto-circuito, ok. Aqui ficou aberto o meu circuito, não serve. Então eu vou continuar com o circuito. Então a fonte vai me fazer uma corrente que vem para cá. Este aqui vai ser a leitura do voltímetro. E agora nós precisamos fechar o circuito aqui como pede a figura 2.8. O que a figura 2.8 da apostila fala para vocês? Que em paralelo com o voltímetro, nós vamos ter um circuito onde temos o galvanômetro em série conectado com a resistência multiplicadora, tá certo? Como a gente faz isso? Olha, então temos aqui o circuito, aqui está o nosso galvanômetro, tá? Deu problema, porque ele já fechou o circuito. A gente tem que ser capaz de inserir aqui nesse circuito mais a resistência multiplicadora. Então eu vou retirar este curto que estava aqui em cima. Vou seguir por aqui, passando, olha aqui, ó, completando o circuito aqui, então, pelo nosso galvanômetro. E do galvanômetro a gente precisa fechar o circuito de volta aqui em paralelo com o voltímetro. Então tá aqui a nossa década, tá certo? Que eu posso conectá-la aqui e, a gosto do freguês, qualquer um desses outros 3 pontos. Porque os 3 pontos estão no equipotencial para continuar o circuito, tá certo? Então vamos recapitular. A fonte está aqui, uma primeira resistência de proteção, que é essa que está com R maiúsculo na figura 2.8, certo? A partir daqui, ó, o circuito se divide. Uma parte é o voltímetro, que para nós é considerado com resistência interna infinita. Então, nesse caso, não teríamos corrente passando pelo nosso voltímetro, no caso ideal. E o que acontece aqui na outra parte do circuito? Ó, passa pelo galvanômetro e passa pela resistência multiplicadora. Quando a gente altera o valor da resistência multiplicadora, a gente faz com que mais corrente possa passar aqui, além do 1 mA, né? Porque ela está sendo dividida pela resistência interna do galvanômetro. Essa corrente está em cima da resistência interna do galvanômetro, mais a resistência da década, né? Então, o objetivo aqui era montar configurações com valores de resistência de década, de tal forma que a gente pudesse fazer uma conversão de leitura para que esse máximo aqui nos desse 2.5 volts ou 5 volts. E como isso é feito? A gente calcula lá com a expressão 2.9, equação 2.9, coloca-se aqui o valor mais próximo possível e nós vamos fazer varreduras aqui da fonte, certo? E vamos alterando a fonte, essa leitura da fonte vai alterando o valor de voltagem que nós vamos ter no voltímetro. E ao mesmo tempo nós vamos fazendo a leitura aqui do valor que temos no mostrador do galvanômetro. Mais uns detalhes aqui do experimento que eu mostrei para vocês. Eu tinha feito toda aquela configuração, ó, mas se vocês observarem no vídeo, esse conector estava aqui ainda, ó. Porque ele estava aqui, porque essa é a configuração para ler corrente, tá? Ele, para trabalhar como voltímetro, além de eu rodar a chave aqui, eu tenho que mudar o conector aqui, ó, para leitura de voltagem, tá certo? Então, faltava mais essa etapa aqui, tá? Para configurar direitinho o voltímetro, tá certo? Então, por exemplo, né, o experimento seria o quê? Depois de calculada a resistência multiplicadora, coloca-se a resistência multiplicadora adequada e vamos fazendo variação da fonte aqui, ó,
certo? Vamos fazendo leituras, né, que eu vou ter aqui voltagem no voltímetro e leitura de voltagem no galvanômetro, então vamos fazendo a calibração dele, tá certo? Nesse caso aqui, eu estou com uma resistência multiplicadora aleatória, que eu não fiz cálculo nenhum da equação 2.9, vejam que eu já aumentei o fundo de escala dele aqui, ó, que antes era 1 mA, para quase 2, tá? As tabelas que vocês vão ter para fazer os gráficos são referentes a tentar fazer isso aqui virar 2,5. Então vejam, nesse caso, a resistência que eu coloquei aqui não atingiria ainda 2,5. Então seria fazer 2,5 ou 5 volts como fundo de escala.